Ontem o TSE condenou a Carla Zambelli, o Flávio Bolsonaro e a Mara Gabrilli. Para quem não lembra, a Mara Gabrilli é uma senadora muito bolsominion, que é aquela que indicou testemunha pro Sérgio Moro na Lava Jato. E aí o Sérgio Moro indicou pro Dallagnol. E aí o caso do Triplex começou com ela, indicando ali testemunhas e tudo mais pro Sérgio Moro e pro Dallagnol. A primeira Vaza Jato mostrou a Mara Gabrilli. Eu lembro que ela pegou Covid, bem bolsominion, ela pegou Covid, quase morreu, e aí ela começou a ficar contra o Bolsonaro em algumas coisas, mas toda a votação no Congresso Nacional estava ela lá votando alinhada com o bolsonarismo, mas no discurso era anti-Bolsonaro, essa aí. Pois bem, o que aconteceu? A Mara Gabrilli, ela deu uma entrevista para a Jovem Pan, um pouco antes da eleição, e ela começou a associar o Lula ao caso Celso Daniel. Celso Daniel era ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado. Pois bem, a investigação provou que não tem nada a ver com o PT. Porém, os bolsominions até hoje falam do caso Celso Daniel para falar que tinha alguma coisa entre o PT e os assassinos, que o Lula quis matar o Celso Daniel e tudo mais. E aí eles falam que, olha, no PT é proibido falar de Celso Daniel, mas é um engraçado. Toda vez que eu vejo o Lula falar alguma coisa, ele fala do Celso Daniel, que era amigo dele e tudo mais, e você vê que ele fala como quem fala de um amigo que se foi. Ele não tem nada de é proibido falar de Celso Daniel no PT, nada disso não. Inclusive falam muito sobre ele quando estão falando de algum assunto relacionado a ele. Mas tá, o bolsonarismo usou isso no período eleitoral para bater no Lula. Era uma estratégia que quem assiste o Plantão Brasil há muito tempo vai lembrar que eu falei isso mais de um ano antes da eleição. Eu falei, olha, a estratégia do bolsonarismo vai ser ligar o Lula ao PCC, ligar o Lula a remeter ali aquele caso Celso Daniel e tentar ligar o Lula à Farc, tráfico de drogas, coisa do tipo. Foi feito. Aliás, é feito até agora. Inclusive, tem ainda, infelizmente, uma investigação da Polícia Federal que o delegado do caso Adélio, que é um bolsominion, a juíza é a Gabriela Hart, a vítima do caso é o Sérgio Moro, que ligam ali PT e PCC, e aquilo vai ser usado no futuro, viu? Aquilo vai ser usado no futuro para tentarem ali criar alguma coisa contra Lula, contra PT. Vão fracassar, mas vão tentar. Pois bem, o que acontece? Acontece que começou o julgamento no TSE para ver se condenavam a Mara Gabrilli pela entrevista que deu e Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro, porque eles pegaram trechos da entrevista. A entrevista já foi ruim, tá? A Mara Gabrilli pega trechos de coisas que foram provadas que eram mentiras e começa a fazer associações de uma coisa com a outra, e aí para levar a pessoa a crer em alguma coisa ali. Mas ela mais ou menos alardeia ali, ó, Lula e Celso Daniel. Tá, já tá bem ruim o que faz, já é crime. Tá. No caso da Carla Zambelli e do Flávio Bolsonaro, eles vão além. Eles pegam trechos do que ela fala e aí fazem uma montagem para parecer ainda pior do que o que ela tinha dito. Então, para aparecer ali, como você vê o vídeo dos dois, fica parecendo, nossa, o Lula que mandou matar, é o Lula. Pois bem, aí o caso foi para o TSE, porque isso é crime eleitoral. Eles não podem, durante o período eleitoral, disseminar tamanha fake news aí, ainda associando a um crime de homicídio e tudo mais. Então, foram processados Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli. Lembrando uma coisa, o TSE está num processo agora de mudança dos ministros. Vai sair o Carlos Horbach. Carlos Horbach é o ministro que teve um encontro secreto com o Bolsonaro um dia antes do julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ele vai sair do TSE. Logo depois que o tenente-coronel Cid, que é quem conversava com ele, foi preso, o Carlos Horbach, ele anunciou para Rosa Weber que ele não vai mais continuar no TSE, que ele não quer, ele podia ficar mais 2 anos. E ele vai abrir mão de 2 anos como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Deve estar boa a vida aí do Carlos Horbach para o cara que abre mão de 2 anos como ministro do TSE, porque olha, das duas uma, ou ele tá aí com medo da prisão do tenente-coronel Cid de alguma coisa e ele quer submergir o quanto antes, ou a vida dele tá realmente boa como advogado, que ele disse que quer voltar a ser advogado. Tá. Ó, então, esse ministro tá para sair e tá para sair um outro que geralmente volta com os bolsonaristas. E aí, tá para se formar uma ampla maioria anti-bolsonarista. E aí serão 6 meses aí até outras mudanças ocorrerem, em que a coisa vai ficar muito ruim para os bolsonaristas. Até porque, depois de 6 meses, o corregedor, que é quem é relator de quase todas as investigações, pelo menos as mais importantes, vai se tornar o Raul Araújo. O Raul Araújo é um ministro bolsominion. Ele é aquele que no Lollapalooza proibiu artistas de
ficarem com a toalha do Lula. Lembra disso? Isso antes da eleição? No ano passado? Faz um ano mais ou menos, né? Pois bem, esse é o ministro Bolsominion. Ele vai ser o chefe de todas as investigações importantes. Então não vai dar para condenar bolsominions por um bom tempo, por pelo menos um ano, enquanto tiver o Raul Araújo. Então tem aí 6 meses para pegar todo mundo. Então estão começando aí com casos, Deltan Dallagnol, daqui umas 3 semanas tem Sérgio Moro, no segundo semestre, ou talvez ainda em junho, tenhamos Nicolas Ferreira e mais alguns bolsonaristas. Vamos lembrar, o Nicolas Ferreira vão investigar a candidatura dele se não fez como quando ele foi candidato a vereador. Quando ele foi candidato a vereador em Minas Gerais, o partido dele utilizou candidaturas femininas laranjas, fake, para bater a cota de candidaturas femininas. E tudo indica que o PL pode ter feito isso também em 2022. E aí o Nicolas e outros aí perderiam o cargo lá em Minas Gerais. Então tá ruim a situação do Nicolas, viu? Então nos próximos meses teremos isso. Mas agora teve. E aí no julgamento, o Cássio Nunes, ele até acompanhou lá, ele ferrou a Carla Zambelli, o Flávio Bolsonaro, mas ele tentou aliviar para Mara Gabrilli, e aí ele tentou falar que não, é que o caso do Celso Daniel não era assim. Levou-lhe uma bordoada do Alexandre de Moraes. Vamos lá, eu vou te mostrar o Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes, só para você ver que o Alexandre não estava para brincadeira, não. Vamos lá. Alexandre de Moraes e Cássio Nunes. Eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Aí, o Cássio está encerrado, o Cássio Nunes. Para de falar. O que o Cássio Nunes estava querendo fazer, ele estava querendo aliviar para Mara Gabrilli, que é a senadora do lixo da política, e dizer o seguinte: não, mas quando a Mara Gabrilli deu a entrevista, faz algum tempo, ainda tinha processo. Aí o Alexandre, não, já estava encerrado. Não, mas ainda tinha algumas coisas sobre o processo, era até o Celso de Mello. O Celso de Mello, ele era do STF, o relator. Fala, olha, já estava encerrado o processo, o Cássio Nunes. Ele estava querendo diminuir a multa da Mara Gabrilli. E ela foi condenada a multa de 20 mil reais, ele queria diminuir para 5. Aí o Alexandre falou, não. No fim, ele manteve a multa. O Cássio Nunes, ele divergiu ali uma coisinha, mas manteve a multa. E, de qualquer maneira, no que ele divergiu foi voto vencido. Agora, tem uma coisa. Sabe quem foi voto vencido em tudo? Pois bem, quando você está assistindo um julgamento, geralmente você vê o relator. O relator do caso era o Carlos Horbach, que é este ministro que teve encontro secreto aí com o Bolsonaro. Vamos lembrar, vazaram mensagens do celular do Tenente Coronel Cid com o Major Célio Lima, que era o chefe de gabinete do Bolsonaro. Lembremos, tem lá o Palácio do Planalto, o Bolsonaro tinha o gabinete dele. O chefe de gabinete é quem trabalha literalmente dentro do gabinete do Bolsonaro. O Tenente Coronel Cid, ajudante de ordens, ele trabalha dentro do gabinete, mas ele também tinha o gabinete dele que ficava na antessala, ou seja, ao lado do Bolsonaro. Esses dois conversando por WhatsApp, dizendo, temos que trazer o ministro Carlos Horbach aqui, localizá-lo, trazê-lo aqui sem que ele apareça, ou seja, secretamente. E aí eles falando lá, praticamente parecia uma operação para sequestro dele, sabe? Conversaram com ele, aliás, ele foi indicado ao TSE pelo Bolsonaro, e ele votou a favor do Bolsonaro. Foi o único voto naquele dia, no dia seguinte, em que votou com tudo a favor do Bolsonaro, em absolutamente tudo. Ele votou com o Bolsonaro. Em 2 das votações, ele perdeu 6-1, no caso da cassação da chapa. Pois bem, agora ele era relator do caso. E não diz o Carlos Horbach que não tem problema associar o Lula a um crime. Pô, isso é liberdade de expressão. Parece que a decisão do relator foi escrita pelo gabinete do Flávio Bolsonaro. É o que parece, ou por algum amigo aí do Tenente Coronel Cid ou do Célio Lima. Esse pessoal aí que parece sequestrou o ministro, não sei, teve encontro secreto com ele. Porque olha, aí o que aconteceu? Ele era o relator, já a primeira a votar dele já abriu divergência e falou não.
Peraí, meu, eles estão em período eleitoral aí, pegando uma entrevista de um tempo atrás, que já estava errada, entrevista, já é crime a entrevista dela, e aí eles vão lá e usam isso em período eleitoral contra o candidato à presidência. É crime eleitoral, pô, não tem o que fazer. Aí começou a votação, o Cássio Nunes tentou aliviar para a Mara Gabrilli, mas para Carla Zambelli e para o Flávio, não, dá a multa inteira neles, aí multa alta mesmo. Olha, eu peço a sua inscrição no canal e seguiremos na luta. Falou!